Glórias a Deus. Lucas 11, já acharam, amém? Do versículo 1 ao 4 está falando assim a palavra do nosso Deus. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Tome assento um pouquinho, por favor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, não só hoje, mas dias anteriores e até o momento que Deus nos conceder de estarmos, dias que virão posteriores a este. E nós estamos aqui com um objetivo muito importante para a nossa vida cristã. O objetivo que nós temos, como tantos outros que se enquadram na nossa vida, é o objetivo da oração. Em toda a Bíblia você vai destacar a oração como o momento pelo qual aquele que está orando, ele fala com Deus. Ele dirige a Deus palavras e pelo Espírito Santo que habita em nós, Deus, ele se comunica conosco. Então a oração é um diálogo aberto que nós temos com Deus e da mesma maneira nós sentimos o Espírito de Deus, que é Deus, falar conosco. Palavra que fala conosco, que um dia Jesus estava fazendo o quê? Orando. E Jesus sempre orava. Era uma prática que estava presente na vida dele. É claro que nós precisamos de entender que para nós, que somos considerados como cristãos, pequenos cristos, tudo aquilo que Jesus praticou, nós somos pessoas que temos o exemplo dele para aplicarmos e para ser aplicado em nossas vidas. Se ele orou, nós precisamos de entender que da mesma maneira que ele praticou, nós também temos que praticar o quê? A oração. E diz que ele estava orando. Quando acabou, um dos discípulos chegou até ele e falou assim: Senhor, ensina-nos ao quê? A orar. Então você vai perceber em toda a Bíblia, principalmente nos evangelhos, que está relacionado à vida, ministério e até o cumprimento do ministério de Jesus, que é a morte e a ressurreição. Você vai perceber que em nenhuma outra parte os discípulos chegam até ele e pedem para ele ensinar outra coisa a não ser orar. E Jesus disse o seguinte, que quando eles disseram: ensina-nos a orar, como João ensinou para os seus discípulos, ele referiu uma palavra e disse: quando vocês forem orar, vocês vão dizer o seguinte. Eu queria falar com vocês em poucas palavras sobre palavras que nós devemos incluir em nossas orações. Na semana que vem nós vamos falar sobre os tipos de orações que nós devemos praticar. Mas hoje eu queria falar em rápidas palavras sobre as palavras que quando nós formos orar, nós vamos incluir nas nossas orações. Interessante que quando você vai para Mateus 6, de 9 a 15, Jesus ele refere a mesma oração que está aqui em Lucas. E você vai perceber que os versículos anteriores ao capítulo 6 de Mateus, lá vai dizer no capítulo 6 de Mateus, nos versículos anteriores, que Jesus fala uma coisa interessante para nós. Que porque ele falou conosco, ensinando para nós orarmos, ele não nos ensina a nós repetirmos orações. Mas a oração ela tem que ser algo espontâneo na nossa vida. E quando nós estivermos orando, nós precisamos fazer como esta oração que Jesus deixou para nós, citar determinadas palavras para nos ajudar a chegar na presença de Deus e sermos ouvidos pelo nosso Deus. A primeira expressão, a primeira palavra que nós temos que incluir na nossa oração é quando Jesus disse assim, que nós devemos reverenciar e glorificar a Deus. Versículo 2, parte A, diz assim: santificado seja o teu nome.
Ele está dizendo, olha, quando vocês orarem, vocês não podem esquecer que a oração vocês devem reverenciar a Deus, que vocês têm que glorificar a Deus. O porquê, irmãos? Primeiro, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, porque Deus é um Deus santo, porque Deus ele tem todas as saídas para nós. Enfim, resumindo tudo, Jesus disse, olha, quando vocês orarem, vocês precisam santificar o nome de Deus. Por que nós temos que santificar o nome de Deus? Porque Deus já é santo, porque Deus já é glorioso, porque Deus é todo-poderoso, e quando nós mencionamos aquilo que Deus é, nós estamos dizendo para Ele, Deus, o Senhor é todo-poderoso, todo-suficiente, santo, o Senhor deve ser reverenciado, glorificado, porque só o Senhor tem saídas para a minha vida quando eu oro na Tua presença. Por isso que as palavras, quando nós oramos, tem que ser feitas com muito entendimento, irmãos. Nós não temos que orar de uma maneira vaga, mas nós temos que orar com entendimento, com racionalidade. Nós precisamos referir as palavras para entender, primeiro, que a palavra quando glorifica, quando a palavra ela reverencia, ela dá a Deus aquilo que ele merece, que ele está no determinado lugar, nós estamos dizendo, Senhor, olha, o Senhor deve ser reverenciado, glorificado, porque só o Senhor tem a saída para a minha vida, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, e só o Senhor, através da minha oração, na tua presença, pode me ouvir e atender às minhas necessidades. Vale um glória dos meus amados irmãos. Então, quando você orar, aprenda quais são as palavras que devem ser pronunciadas na sua oração. Qual a primeira palavra que deve ser pronunciada? O nome de Deus, que é um nome glorioso, amém? Segundo, você tem que buscar a vontade de Deus. O versículo 2, parte B, diz, venha o teu reino. Interessante nós olharmos que em Mateus 26, 39, Jesus orava. E quando Jesus orava, ele sentiu medo de encarar qual era o problema que ele teria, qual era o problema que ele iria encarar. A morte na cruz. Ele disse assim, olha, Pai, não é? Se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. Por isso que Jesus está dizendo, olha, o nome de Deus seja santificado, seja colocado na oração, mas também o nome de Deus seja buscado, a face de Deus seja buscada, para que a vontade não seja nossa quando nós oramos, mas seja a vontade plena de Deus, realizando a vontade de Deus, porque, irmãos, quando Deus realiza a vontade dele na nossa vida, quando nós oramos e falamos, ó Senhor, eu tenho esse pedido, mas se não for a tua vontade, cumpra a tua vontade na minha vida, cumpra a tua vontade na vida da minha família, cumpra a tua vontade na vida da igreja, na vida do país, na vida do presidente, na vida daquele que nós estamos orando. E entenda uma coisa, a vontade de Deus sempre vai ser melhor para a nossa vida, amém? Então aqui está dizendo, venha o teu reino, porque o reino de Deus, quando ele é implantado, quando ele se estabelece, ele vem para mudar as circunstâncias. As normas de Deus, quando são estabelecidas, vem para mudar as circunstâncias. Vale outro glória da igreja. Segunda palavra que tem que ser mencionado é a vontade de Deus acima da nossa vontade. Sempre nós queremos a nossa vontade. Cá para nós ou não? Sim, nós queremos pedir a Deus, Deus, é dessa e dessa maneira. Mas irmãos, a vontade de Deus é melhor do que a nossa, e ela tem que prevalecer quando nós oramos e quando Ele age na nossa vida. Terceira coisa, que a oração que Jesus quis mencionar, a terceira palavra é reconhecer a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas. 3 está dizendo, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Preste atenção que Jesus não está dizendo, olha, quando vocês orarem, citem, ó Deus, me faz rico, ó Deus, eu quero ser milionário, ó Deus, eu quero prosperar de uma tal maneira que eu venha passar o homem mais rico da terra, não. Mas Jesus está dizendo, olha, quando vocês orarem, citem, Senhor meu Deus, que o Senhor venha agir para trazer o sustento necessário para cada dia na minha vida. Vou só citar aqui uma passagem da palavra de Deus, de uma história interessante
que quando o Senhor falou no coração de quem? De Moisés. Moisés anuncia para o povo que neste deserto eu vou trazer sustento para eles. Sabe qual foi o primeiro sustento que Deus trouxe para eles? Foi o maná caindo do céu, que alguns dizem que parece o quê? Parece um floco de neve, né? A aparência, parece com uma pipoca. E aí quando caía naquela manhã, né? No romper da noite para a manhã, e eles olhavam, estava tudo ali, mas as pessoas que não confiavam que Deus poderia trazer cada dia o suficiente, e no próximo dia, preste atenção, um novo maná, o que eles faziam? Lá está dizendo na história, eles guardavam o maná, com medo de não cair o maná de novo. E aí sabe o que Deus fazia? Que pudrecesse o maná. Irmãos, precisamos de orar confiantes, sabem em quê? Que cada dia o pão físico Deus vai nos dar, que cada dia o sustento Deus vai nos dar. A palavra que nós temos que referir nas nossas orações não é falar com Deus, Deus me dê para eu acumular riquezas, não, mas Deus me dê condição física para que cada dia o Senhor me dê força física, cada dia o Senhor venha trazer o sustento necessário naquele dia, porque pode ter certeza de uma coisa: quando nós somos gananciosos, quando nós somos jactanciosos, quando o nosso coração está só no material, parece que a coisa não dá certa, mas quanto mais a gente não se preocupa com isso, cada dia Deus traz o sustento de cada dia na nossa vida. Então a terceira palavra de recomendação é reconhecer que a dependência de Deus para as nossas necessidades físicas virá dia após dia, mês após mês, porque o Senhor é que traz o pão nosso de cada dia, aleluia. E por último, que Jesus quis referir como palavra para nós incluirmos na nossa oração é reconhecer a nossa dependência de Deus para as bênçãos espirituais. Primeiro, vou recapitular: glorificar e reverenciar a Deus. Reverenciar a Deus. Deus tem que ser colocado o nome dele, a pessoa dele na nossa oração como Todo-Poderoso. Segundo, Deus tem que ser colocado como a vontade dele seja plena para abençoar a minha vida. Terceiro, eu tenho que depender de Deus a cada dia para o sustento físico para mim e para as minhas condições e necessidades físicas. E por último, eu tenho que depender de Deus para Ele abençoar a minha vida espiritual também. O último versículo diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos, ou ao qualquer que nos o que deve. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos também do mal. Queridos, se nós pecarmos, diz a Bíblia, lá no Evangelho, ou lá na Epístola, de João, capítulo 2 está dizendo: olha, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, entendam que vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, cada dia nós precisamos de sustento espiritual. Cada dia a nossa vida precisa estar no nível abastecido. Por isso que a oração é importante, de nós orarmos quando nós acordamos. Eu tenho esse costume, eu acordo, antes de levantar, mesmo deitado, eu intercedo pela minha esposa, intercedo pelos meus filhos, intercedo por mim e peço a Deus: Deus me abençoe, me leva para o trabalho, me traga do trabalho, abençoa minha esposa, meus filhos, a minha casa. E quando eu termino aquela oração breve com o Senhor, eu então piso os meus 2 pés no chão e eu creio que o Senhor me ouviu, preparou a minha vida física, a minha vida espiritual, e eu estou pronto para encarar aquele dia e ser mais do que vencedor no Senhor. Quem crê nisso, diga amém e diga glória a Deus. Mas preste atenção, quando a gente já levanta tão agitado, tão preocupado só com o físico, aquele dia pode ser um dia que Satanás te ataque e você não está coberto com oração, pedindo a Deus para te revestir com a armadura dele, para guardar a sua mente, para guardar as suas emoções. Por isso que é necessário, como Jesus está dizendo: olha, orem e glorifiquem a Deus nas vossas orações. Use de orar a Deus e de pedir a Ele para fazer vontade na sua vida. Ore a Deus para abençoar o material, mas ore a Deus também para guardar a sua vida espiritual, para Ele te alimentar a cada dia, para Ele te suprir a cada dia. A oração é importante, irmãos.
O pastor nos pediu para nós referirmos sobre oração. E eu estou trazendo essa palavra para vocês não esquecerem. A gente tem o costume de só pedir, pedir, pedir. É bom pedir. A Bíblia fala para pedir em Mateus 7, mas a Bíblia também diz que nós precisamos preocupar com outras áreas que estão relacionadas à nossa vida. Não é só pedir. Tem hora, queridos, que é hora de nós humilharmos e só para agradecer. Tem hora que é hora de nós intercedermos por alguém. Tem dia que você vai tirar para orar, que vai ser dia de você só glorificar a Deus, de você só bendizer a Deus. Vai ter dia que você vai estar aqui, querido, que você não vai querer nem abrir a tua boca por causa da luta grande, de se colocar tão pequenininho na presença de Deus. Por isso, não esqueça que você precisa de estar abastecendo a sua vida através de algo importante. Você não precisa de encher o tanque do carro, você não precisa de encher o pneu do teu carro, você não precisa de se alimentar diariamente para sustentar o teu físico. Assim também, quando você esquece de orar, você está deixando de se abastecer espiritualmente, deixando de se guardar espiritualmente, deixando de abençoar alguém quando você intercede a Deus por aquela pessoa. Ore. Não esqueça que o crente que não ora, existe um ditado, olha que coisa interessante, eu termino aqui com a minha palavra. Uma pessoa que foi muito lembrado, foi muito honrado, e até hoje é referido nas igrejas batistas, se chama Enéas Tognini, e ele dizia uma coisa, um dos grandes líderes no meio da Igreja Batista Nacional do Calvário, ele dizia uma coisa, Enéas Tognini dizia: sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, se você não ora, não venha reivindicar e não venha ter ciúme de ninguém que está recebendo poder. Se você ora pouco, você vai receber pouco. Mas se você se coloca orando muito, buscando a Deus muito, com certeza o teu contato e a tua intimidade com Deus será de uma maneira muito intensa. E é desses que Deus está à procura. Quanto mais Deus é procurado, mais Ele será achado por nós. E quem crê nessa palavra, diga amém e diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta é a pequena palavra que eu queria deixar para vocês. Estas 4 palavras referidas na oração de Jesus que foi ensinada, não são orações repetitivas, você não tem que pegar e decorar, não. Jesus quer algo espontâneo, que você tire do profundo da tua necessidade, daquilo que Ele é, daquilo que você necessita e daquilo que a tua vida espiritual precisa estar envolvida, e com certeza Deus te visitará no momento que você estiver buscando a sua face sem cessar para a glória do nome do Senhor, amém? Por isso que a gente tem que orar, irmãos, por isso que nós temos que buscar. Se os irmãos depois nas suas casas quiserem